Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte. E você que já é inscrito, deixa o like. Você que não é, se inscreve e depois deixa o like. A ordem dos fatores não altera o produto. Pode deixar também já as suas notificações ativadas para saber quando a gente vai lançando os episódios, porque esse episódio aqui eu quero discutir contigo uma diferença importante entre duas formas de investir: investir em negócios ou simplesmente investir na bolsa de valores. Vamos entender como Charlie Munger, um dos maiores investidores de todos os tempos e parceiro do Warren Buffett, diferencia essas duas abordagens. Afinal, Munger acreditava, né, pelo menos, acredita que há uma grande distinção entre comprar ações na bolsa e investir, de fato, em bons negócios. Se você quer entender como aplicar esses conceitos para melhorar suas decisões de investimento, é só continuar assistindo esse episódio. Vamos lá. A diferença entre investir em negócio e investir na bolsa. Antes de mais nada, vamos esclarecer que o que eu quero dizer aqui com investir em negócio versus investir na bolsa, na ótica de Charlie Munger, investir em negócios é uma abordagem muito mais focada e detalhada. Significa analisar profundamente os fundamentos de cada empresa, entender seu modelo de negócio, suas vantagens competitivas, a qualidade da sua gestão e seu potencial de crescimento no longo prazo. Já investir na bolsa, por outro lado, muitas vezes significa comprar e vender ações com base em movimentos de mercado, tendência de curto prazo, em só, às vezes, uma distorção ali de um gráfico, alguma coisa do tipo, sem realmente compreender o que está por trás das empresas nas quais você está colocando o seu dinheiro. É uma abordagem que foca muito mais no preço das ações do que no valor real do negócio. Para o Munger, a bolsa de valores é apenas um meio para alcançar um fim, que é se tornar sócio de empresas extraordinárias. Ele acreditava que muitos investidores se concentram demais em flutuações diárias e eles acabam esquecendo que por trás de cada ação existe uma empresa com fundamentos que precisam ser avaliados com cuidado. Ou seja, só vou olhar para gráfico, só vou olhar para o preço da ação agora, sem olhar o valor, ao invés de olhar e analisar os fundamentos. Vamos aprofundar um pouquinho mais a visão do Munger sobre investir em negócios, porque para ele, investir em negócio significa se tornar sócio de uma empresa, compreendendo profundamente a sua estrutura, sua gestão e a estratégia também. É uma abordagem que vai exigir um pouco mais de paciência, disciplina e um desejo genuíno, um desejo real mesmo de entender como a empresa gera valor com os seus negócios para os seus acionistas. Munger ele acreditava que o investidor, ao investir em negócios, ele devia se comportar como um proprietário parcial. Aquela história de, você é dono da empresa. Tá, na visão dele é um proprietário, sim, mas um proprietário parcial. Isso significa olhar além das oscilações diárias de preço e focar nos aspectos que realmente importam. A capacidade da empresa de crescer consistentemente, a posição competitiva que ela ocupa, a eficiência da gestão e a qualidade dos seus produtos e serviços. Porque, afinal de contas, você vai investir numa empresa cuja qual você não compraria o produto ou o serviço que ela oferece? Isso aqui, até num episódio que eu gravei com o Didi Aguiar, lá nos primórdios de Money Play, ele fala muito isso. Fala, o brasileiro não tem essa cultura, não sabe como investir. Ele investe em um banco X e ele tem conta em banco Y. Então o brasileiro não entende nada. Pois é, para a Munger a visão é bem parecida. Você tem que aprovar, tem que ver a qualidade do produto e serviço da empresa que você está comprando. Ele sempre dizia, eu quero empresas fáceis de entender e que possuam vantagens competitivas claras e duradouras. Munger investia em negócios onde ele enxergava uma oportunidade real de crescimento no longo prazo, sem se preocupar com o barulho do mercado no curto prazo. Tô olhando lá para frente. Investimento é algo que você vai fazer para a sua vida inteira. Portanto, não adianta você olhar só para o dia de amanhã ou para o preço como ele está agora. Mas caiu 10% hoje. O que eu faço? Continuo olhando para amanhã. Simples, é um bom negócio? Então continuo olhando para amanhã porque, eventualmente, a empresa vai retomar o patamar que ela deveria ter. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que o Munger ele considerava como investir na bolsa de forma equivocada. Para ele, muitos investidores cometem o erro de tratar a bolsa como um cassino, onde você vai comprar e vender as ações com base em rumores.
notícias que são momentâneas ou até variações de preço de curtíssimo prazo. Essa abordagem ela ignora os fundamentos das empresas e vai se basear em tentar prever movimentos de mercado, algo que Munger considera uma baita perda de tempo, uma antecipação do que vai acontecer, mas é só aquilo que não tem, sabe, que não tem fundamento, base de areia mesmo. Pô, não vai construir o seu patrimônio uma base que não é sólida. Essa é a visão dele sobre esse tipo de movimento. Ele costumava dizer que a bolsa é um lugar onde transferem-se recursos dos impacientes para os pacientes. Munger também criticava fortemente essa visão de investir na bolsa como um jogo especulativo, onde você busca lucros rápidos sem entender realmente no que você está investindo. Para ele, o investidor que apenas segue o fluxo do mercado, sem considerar os fundamentos das empresas, corre um baita de um risco de perder dinheiro no longo prazo. Em vez de focar no preço das ações, ele acredita que é preciso focar no valor intrínseco das empresas. Isso é o que Munger acreditava. E você vai poder observar ao longo do tempo, algo que pode ter acontecido na sua própria carteira, é esse movimento, essa atenção pro curto prazo, vai fazer você ficar mais ansioso, vai fazer você ficar mais preocupado e vai fazer você tomar decisões piores. Porque você não está olhando para aquilo que a empresa realmente entrega. Você está olhando só para aquelas oscilações, que, como eu falei, muitas vezes não tem fundamento nenhum. Se você está focado nisso, a chance de você perder dinheiro, ela é gigantesca. Então, um apelo que eu faço, para de se preocupar só com essas coisas do curto prazo. Para, não vai fazer sentido. E não sou eu que estou falando, tá? Eu estou transmitindo aqui palavras do Charlie Munger. Okay? Era a visão de um dos maiores investidores de todos os tempos. Charlie Munger ele enfatizava bastante a importância do pensamento independente na hora de você investir. Para ele, é essencial que cada investidor desenvolva a sua própria visão e entendimento sobre o valor de um negócio. Isso significa não seguir a multidão, evitar ser influenciado por modas passageiras ou especulações. Ele também acreditava que um bom investidor deve ser capaz de identificar empresas de qualidade, entender as vantagens competitivas que essas empresas têm e estar disposto a esperar pelo momento certo para investir, quando o mercado estiver oferecendo essas ações a um preço que ele considera justo. Ele sempre aconselhava a manter aquela pequena margem de segurança, ou seja, só comprar ações quando elas estiverem sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor intrínseco. Para Munger, investir em negócios significa assumir o controle da sua própria decisão de investimento, baseada em análises rigorosas e também em um entendimento profundo dos fundamentos da empresa. Você precisa ser especialista em petróleo para investir, por exemplo, em PetroRio, Petrobras, precisa ser especialista no setor, mas entender profundamente o setor, os fundamentos da empresa. Conhecer o setor fundamental, mas entender os fundamentos da empresa é importantíssimo, algo que ele defendia bastante. Então, como que a gente pode aplicar a visão do Charlie Munger na nossa própria estratégia de investimentos? Eu separei aqui 5 passos, ou dicas, ou tópicos, chama como você quiser. São 5 tópicos aqui para você poder aplicar a visão dele aí nas suas estratégias de investimento também. Primeiro, estude empresas, não ações. Oh, que maravilha! Ao invés de você focar em como o preço de uma ação ele se movimenta, vai se concentrar em entender o negócio por trás dela. Analise os relatórios financeiros, entende o modelo de negócio, vai conhecer os produtos ou serviços e vai avaliar a qualidade da gestão dessa empresa. E não olhar só para o preço da ação. Hoje ela está 10, amanhã ela está 12. Pô, legal, então ela foi para 12, mas aí depois, na sexta-feira, ela corrigiu e foi para 9. Pô, então tô vendo aqui que ela tá movimentando entre 9 e 12, então acho que isso é um preço justo. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai analisar a empresa e não as ações. Segundo, invista no longo prazo. Isso aqui, cansado de falar. Adota uma mentalidade de longo prazo. Em vez de você tentar prever o comportamento do mercado, vamos focar em empresas com sólidos fundamentos que possam crescer ao longo do tempo. Ponto. Terceiro, ignore o barulho do mercado. Não se deixe influenciar por movimentos de curto prazo ou por notícias sensacionalistas. Você tá ali assistindo noticiário ou tá ali na internet e, abre, sei lá,
Instagram, e você vê no Instagram uma notícia do seu influenciador de estimação, que ele postou sobre uma empresa, pô, você vai olhar aquilo e falar: "Agora eu vou vender", ou "Agora eu vou comprar". Não, então vamos ignorar o barulho de mercado, vamos lembrar que o verdadeiro valor de uma empresa, ele não muda de um dia para o outro. É um exemplo que, pô, pessoas que eu entrevistei aqui falaram várias vezes. Ah, tá, a empresa ela caiu 10% de um dia para o outro, mas você vai lá na empresa, no dia a dia, você fala: "Pô, mas ninguém foi mandado embora, a empresa ela segue produzindo, todo mundo que vem trabalhar, os mais de 1.000 funcionários estão vindo para a empresa e fazendo exatamente a mesma coisa. Mas por que que ela caiu esses 10%? Vai procurar entender o que que acontece com a empresa nos números e não nesses ruídos de curto prazo. Se você ficar preso nisso, a chance de você perder dinheiro ela é gigantesca. E perder oportunidades, porque uma dor que o investidor tem é justamente essa: perder oportunidades, deixar o tempo passar e não investir o mais cedo possível. Portanto, ignorem o barulho do mercado. Quarto ponto: busque vantagens competitivas. Procure empresas que vão ter vantagens em relação às outras concorrentes que ela tem, claras e vantagens duradouras, não aquele voo de galinha. Pô, tem uma vantagenzinha aqui, pronto. Não, busque vantagens competitivas, que são aquelas difíceis de copiar por um concorrente. Se a empresa tem isso, show de bola. Talvez, juntando outros fatores, ela pode ser uma baita opção aí para você. E o quinto e último ponto: seja paciente. Acho que um pouco do longo prazo já está aqui meio que descrito, né? Mas acrescentar o seja paciente é fundamental, porque não é só por longo prazo, você tem que ter a paciência por curto também. Então espere as melhores oportunidades. Segundo o próprio Charlie Munger, a paciência é um dos maiores ativos de um investidor. Não tenha pressa em investir, não tenha pressa em fazer um resultado muito absurdo no curto prazo. Você não precisa disso, seu investimento vai ser para longo prazo, vai ser para o resto da sua vida. Então não tenha pressa em investir, tenha pressa em entender. Ponto. Esses são os 5 pontos que eu separei aqui para você conseguir aplicar a estratégia do Munger, ou a visão dele, na sua estratégia. Estude empresas não ações, invista no longo prazo, ignore o barulho de mercado, busque vantagens competitivas, seja paciente e, concluindo aqui, a gente viu essa importância de diferenciar quem é investir em negócio, quem é investir na bolsa, através da visão do Charlie Munger, que vai nos ensinar aí como focar, o que devemos focar nos fundamentos das empresas, e com isso a gente consegue aumentar as nossas chances de sucesso no longo prazo. Se você gostou, já deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também, não tem problema, mas deixa o comentário aqui, fala: "Pô, não entendi isso, não entendi aquilo, queria saber um pouquinho mais". Agora, depois de tudo que eu falei aqui, se você ainda tem dificuldade em separar tempo para poder pesquisar as melhores estratégias e quer focar mais na sua profissão, se desenvolver para ter um salário melhor, crescimento na sua carreira, a gente aqui pode te ajudar. Tem a nossa comunidade, o Money Play Pro, vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte e poder ter uma curadoria de informações, notícias, ter também acesso a conteúdos para montar a sua estratégia já com gente que fez e funciona. Então lá a gente tem estratégias já consolidadas, aplicadas aí por vários investidores ao longo do tempo, e que você vai ter acesso fazendo parte da nossa comunidade. Então, se você trabalha, estuda, a vida corrida, e você não é dessa área, né, nem é do seu interesse, só quer ter uma estratégia sólida que funcione, faz parte da nossa comunidade aí, Money Play Pro. Link na descrição, só clicar e fazer parte, eu te encontro lá. Não esquece de se inscrever, você que não é inscrito, deixar o like também, você que curtiu ou não curtiu o episódio, pra mim tanto faz, ativa as suas notificações, tá? E eu te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!